Voltando aos nossos estudos aqui sobre poder executivo, vamos trabalhar então as eleições presidenciais. Olha só, o primeiro ponto que a gente precisa se atentar aqui é que a eleição do presidente da República importa na eleição do vice-presidente e com ele está registrado. Outro ponto importante, as eleições presidenciais se dão por meio do sistema majoritário absoluto, que eu já trabalhei com vocês lá na nossa aula sobre sistemas eleitorais, onde o sistema majoritário absoluto é aquele em que estará eleito o candidato que obtiver 50% mais um dos votos válidos. E é por isso que pode ter aí primeiro e segundo turno. Vamos lá, no caso da eleição presidencial, o primeiro turno é realizado no primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo de outubro, sempre no ano anterior ao término do mandato vigente, certo? Olha só, algumas observações que nós precisamos fazer aqui, ó. A primeira é que, em regra, vai participar do segundo turno os dois candidatos mais votados. Então, por exemplo, o candidato A e o candidato B foram os mais votados, é eles que vão disputar ali o segundo turno. Agora, imagine que candidato A, candidato B e candidato C, temos os três ali. O candidato B, que é o que iria para o segundo turno, que foi o segundo mais votado, ele é impedido, ele desiste ou ele vem a falecer. É chamado o terceiro colocado, então, para disputar o segundo turno da eleição, certo? Então, ocorreu o primeiro turno, participou ali todo mundo, beleza. Tivemos a votação, identificamos ali quem iria disputar o segundo turno, os dois mais votados, essa é a regra. Mas ocorreu alguma causa que esse segundo mais votado não vai participar, é chamado terceiro colocado para resolver esse problema, certo? Observação 2 é que, caso no segundo colocado aqui a gente tenha um empate, o desempate será por meio da idade. Então, irá para o segundo turno da eleição o candidato que obteve ali o número de votos, né, maior. Só que, como a gente está numa situação de empate, ele é decidido por meio da idade. Então, o candidato mais velho desses que estão empatados é o que vai para o segundo turno. Que diz a Constituição Federal. Olha só, o texto da Constituição. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Aquilo que eu expliquei para vocês, então. Vamos trabalhar aqui agora o mandato, a posse e a reeleição do presidente. Olha só, primeiro, o mandato do presidente ele é de 4 anos. E quando que tem início o seu mandato? O seu mandato tem início com a posse do presidente. A posse até então era realizada no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição. Então, por exemplo, ano de 2022 tivemos eleição, 1º de janeiro de 2023 ocorre a posse do presidente. Acontece que houve a emenda constitucional número 111 de 2021 e ela veio para alterar isso. Agora, a posse do presidente ocorrerá no dia 5 de janeiro do ano subsequente à eleição. E isso vai se aplicar já para a eleição de 2026. Então, a posse de quem for eleito no ano de 2026, ali nas eleições de 2026, ocorrerá no dia 5 de janeiro de 2027. Tá certo? Então, emenda constitucional número 111 de 2021 alterou essa regra. Fique atento a isso, porque com certeza é objeto de prova. Olha só, o prazo para a posse é de 10 dias, tanto para o presidente quanto o vice-presidente. Um dos dois tem que comparecer lá no prazo de
10 dias, certo? O ideal é no dia que determinou o texto constitucional. Mas, se não compareceu naquele dia, tem 10 dias para tomar a posse. Se não tomar dentro de 10 dias e não tiver um motivo justificável, declarado vago. Então, se tiver ali como comprovar o motivo de força maior, é possível adiar por um período maior. Todavia, se não tiver essa possibilidade, será declarado vago o cargo e vai ter. Vamos lá. Presidente pode ser reeleito? Ele pode ser reeleito. Todavia, quando em mandato subsequente, somente uma vez. Então, por exemplo, o presidente ganhou a eleição em 2022. Ganhou a eleição em 2026. Em 2030, já não pode mais concorrer. Agora, em 2034, ele pode voltar a concorrer. Ou seja, ele não pode ter um período maior do que 8 anos aí subsequentes. Então, 2 mandatos subsequentes é o máximo. Mas, se não for subsequente, ele pode ser reeleito várias vezes. É isso que determina lá o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Olha só. O presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Certo? Sucessão presidencial. Vamos lá. Já adianto para você que a sucessão não é só um caso de sucessão. Pode ser a substituição ou a sucessão do presidente. E tem diferença aqui. Por quê? A substituição é algo temporário. Ou seja, aquela pessoa que está no cargo de presidente afastado, mas ele volta a ocupar o cargo. Isso ocorre no caso de doença, no caso de viagem do presidente ou no caso de férias do presidente. O presidente pode tirar férias também. A sucessão é algo definitivo, ou seja, não tem mais conversa. Aquela pessoa que assumiu é que vai continuar governando dali para frente. E a sucessão ela ocorre nos casos de cassação, ou seja, impeachment, renúncia ao seu mandato ou morte do presidente. A ordem de sucessão. Olha só. Quando ocorre a falta do presidente da República, quem assume é o vice-presidente, aquele que foi eleito para isso também. Por isso que elegemos um vice-presidente, para termos essa segurança também. Agora, se vier a faltar a figura do presidente e do vice-presidente, quem assumirá então será o presidente da Câmara dos Deputados. Se vier a faltar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Se vier a faltar o presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Olha só. Tem uma hipótese aqui, tem duas hipóteses aqui, que é o que? Caso essa vacância ou impedimento ocorra nos 2 primeiros anos de mandato e caso essa vacância ou impedimento ocorra nos últimos 2 anos de mandato. Então, olha só. Se nós não tivermos ali nem presidente, nem vice-presidente nos 2 primeiros anos de mandato, então imagina que presidente e vice-presidente estavam viajando num avião, o avião cai e os dois morrem. Quem assumirá? Presidente da Câmara dos Deputados. Se ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, serão convocadas novas eleições diretas, ou seja, o povo vai lá e votar, no prazo de 90 dias. Aqueles que ganharem apenas terminarão o período do mandato daqueles que faleceram, daqueles que foram sucedidos. Agora, se essa vacância ocorrer nos últimos 2 anos de mandato, não ocorrerão eleições diretas. Ocorrerão eleições indiretas realizadas no Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Isso daqui é uma excelente pergunta para concurso, para exame da ordem. E ocorre essa pergunta, que é: existe a possibilidade de eleições indiretas no Brasil? A resposta é sim. No caso de vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, não tenhamos ali o vice-presidente para assumir a cadeira do presidente, pode ocorrer a eleição indireta pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias, desde que ocorra a vacância para o cargo de presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos de mandato. Relembrando aqui, os sucessores apenas terminarão o tempo de mandato. Certo? Responsabilidade do presidente será o tema do nosso próximo bloco. Agora você lá.